Então, dentro do processo ali de relacional, o aspecto relacional da ceia, a gente falou do ponto vertical, né? Essa conexão com Deus. E ali a gente falou sobre um encontro sobrenatural. Ou seja, a ceia não é mero símbolo, mas ela tem uma realidade espiritual, ela tem uma realidade sobrenatural. Então, Paulo vai trabalhar o capítulo 10 de 1 Coríntios como a mesa sendo um altar. Um altar para Jesus, digamos assim, como Jesus, Deus, né? Mas, mais do que isso, ele é essa conexão com a realidade celestial. Que o próprio Jesus como ele disse lá em João, ele é a escada de Jacó, ele conecta céu e terra. Então, ou como Paulo vai falar em Efésios, ele é a convergência de céus e terra, conectando céu e terra. Então, tem vários textos que a gente pode trazer. O mediador também, né? Então, ali, nesse processo de tomar condenação, ele tem o fator vertical e o fator horizontal. O fator vertical estamos diante de Deus. Não é um mero símbolo, não é só um rito vazio. Mas, tipo assim, ali existe uma realidade espiritual acontecendo, Deus está ali e nós estamos com uma conexão direta com o céu. Diante disso, eu preciso olhar para os meus irmãos entendendo o processo da comunhão. E o contexto de Paulo que ele está dizendo, né? Ele está dizendo, eu não posso falar bem de vocês. Porque uns estão chegando mais cedo na reunião, estão comendo, estão se embriagando, os outros chegam depois. Então, vocês não estão discernindo o corpo. Ok? E por não discernir o corpo, vocês estão tornando a ceia uma várzea. No momento que você faz isso, você está desprezando o Senhor. E nesse sentido, você está tomando condenação para si, porque você não está valorizando o sangue de Jesus. Ou seja, Jesus morreu pelos seus pecados, pelos meus e dos outros irmãos. No momento que eu trato meu irmão, o qual Cristo morreu, de uma forma que eu desprezo, eu não estou só desprezando ele, mas eu estou desprezando o sangue de Jesus. E nesse sentido eu tomo condenação para mim. Então aqui entra a brincadeira que eu fiz do problema dos 3 corpos. Jesus está com o seu corpo físico lá no céu. Mas ele diz que nós, como igreja, membros do seu corpo, somos o corpo de Cristo. Tá? Então Jesus tem um corpo, mas ele também tem um corpo. Ok? E ele chama os elementos no processo da ceia de corpo. Tá, mas o que é o corpo de Cristo? É o corpo físico, é a igreja ou é o pão? Os 3. E os 3 estão conectados. Ou seja, se eu digo que eu amo o Senhor, vamos usar 1 João aqui, que eu amo o Senhor que está no céu, mas eu menosprezo o meu irmão que está comigo, eu estou mentindo. Então não faz sentido eu fazer o ritual do pão, se eu menosprezo o mesmo corpo, que são as pessoas, mas estou dizendo que estou amando o Senhor que está no céu. As 3 coisas têm que convergir, porque senão elas perdem propósito e eu estou menosprezando o sacrifício de Jesus. Eu estou pisando no sangue de Jesus. Então essa é a brincadeira dos 3 corpos. Respondeu? Alguém mais? Com a nossa reunião de mesa, né? A gente senta à mesa para fazer a reunião caseira. Não porque é na sexta, não penso isso, mas tipo, porque é um dia da semana que a gente separa para que isso. Na minha cabeça parece que sim, mas não, sabe? Então eu tenho essa dúvida. Há alguma conexão
no caso na Páscoa. Mas eles fazem um dia especial toda semana. E como nós também fazemos. Só que a igreja primitiva, né, ela já fazia todos os dias. Isso. Então, isso aí. Então assim, entendi. Como eu mostrei, peguei 7 exemplos, né, de construção do que se tornou a celebração da Páscoa judaica, mas perceba, tudo que se acontece lá na Páscoa judaica que Jesus celebra e que eles celebravam, não era exatamente como começou em Êxodo 12. Teve uma progressão e um agrupamento de informações, porque foi acontecendo um desenvolvimento da revelação. Ok? Então, conforme os profetas iam trazendo informações, isso foi se agregando nas próprias celebrações. Então, a gente vê o caso de Elias ali naquele processo, tu vê a história da redenção sendo feita pelos cálices, tudo isso acontecendo, entendeu? Isso você não vê em Êxodo 12. Não tem nem o vinho em Êxodo 12. Então, assim, pensando no todo, o Shabat tem a ver. Não diretamente, mas quando eles celebram o rito pascal e a Páscoa e os pães ázimos, tanto o primeiro dia quanto o último é um Shabat. Porque o Shabat não é só a sexta à noite, né? O Shabat é todo feriado religioso. Então, às vezes o Shabat acontecia mais de um Shabat no processo. Nem sempre caía só na sexta para o sábado. Então, isso é uma coisa interessante assim de entender. Então, e óbvio que ali fala sobre o descanso. E Hebreus vai falar que existe um outro descanso para o povo de Deus, que não é meramente o sábado como dia, mas, na verdade, é entrar no reino de Deus. E esse descanso acontece em Cristo. Então, essas conexões vão acontecendo e, sim, vai ter uma conexão indireta. Porque esses outros fatores vão se somando, entendeu? Mas o que é muito interessante é que a igreja primitiva ela ceava todo dia. Né? E para mim isso tem a ver um pouco com aqueles conceitos de que Jesus falou, né? Façam isso em memória de mim. Tipo, pense em mim. Lembre de mim. Chore por mim. Então Jesus, ele parece que... pegou a referência, né? Pegou a referência. Aí Jesus, isso fez a igreja, tipo assim, cara, não vou pensar em Jesus uma vez por semana. Eu vou pensar nele todo dia. Entende? Eu vou ter expectativa no reino não uma vez por semana, mas todo dia. Então você começa a perceber por que a urgência de fazer constantemente. Mas isso também uma das partes da pergunta dela, se nós fazemos as reuniões na sexta-feira tem a ver com isso, não tem nada a ver, né? Não, poderia ser outro dia. Não... facilita, né? Mas não tem problema a gente pensar nisso como também um descanso em Deus, né? No Evangelho e tal. Mas não tem obrigatoriedade de ter que ser esse dia, né? Mais alguém? Um amigo meu. Bah. Tu é daqueles que retrocedem? Bah. Eu vou falar igual eu vou falar ali, ó. Vai uma coisa. Tipo, vai. Vai lá. Desculpa. Mas vou fazer uma pergunta que todo mundo faz, tá? Pra mim, a comunidade aqui. Acho que é válido. Por que a gente ceia na casa e não ceia no culto público? Tá. Isso aí é válido. Essa aí eu não vou responder porque a gente vai entrar mais a fundo nisso. Tá? Essa aí eu não vou responder porque a gente vai aprofundar sobre isso. Hã?
Fala aí, fala aí. Por exemplo, assim, a gente sabe que originalmente a ceia é feita com vinho. Aham. Como que a gente pensa a arbitrariedade dos elementos que são usados para fazer a ceia, pensando também na cultura? Por exemplo, assim, povos que pão não é algo familiar e arroz é, como é pão. Como que a gente pensa essas coisas assim? A ceia de um dado recurso simbólico que seria importante, mas na sua ausência aqui. É que, na verdade, a questão de usar o suco de uva, isso acontece tanto que os próprios judeus usavam suco de uva e não só vinho, tá? Não que, quando Jesus diz que é vinho, tá? Não, que não sei o que não tinha álcool. Não tem nada a ver. É vinho e tinha álcool. Mas também se usava suco de uva, tá? E a gente usa também no sentido de que a gente nunca sabe, às vezes a situação no nosso meio é uma pessoa que sofre de alcoolismo e tudo mais. Então, por conta desse sentido, a gente trabalha muito com suco de uva. Mas, às vezes, a gente aceiou lá em casa com vinho, né? Então, a questão toda é que Jesus mandou que usasse pão e vinho. Então, a gente obedece. Mas eu acho que a pergunta dele, se ele está no Japão, a ceia pode ser... Não, tem que ser pão e vinho. Vai lá e faz um pão, é só olhar no Google. Cara, Jesus falou que é pão e vinho, mano. Jesus falou que é para batizada. Mas e não sei o que, não sei o que. Cara, tem que batizar. Acha água e batiza, mano. Os russos lá quebram o gelo e botam na água gelada. Mas tá frio. Jesus mandou que é na água. Obedece. Lembra o princípio lá de Êxodo? Pega o cordeiro tal dia, fica até tal dia, mata o cordeiro, pega o sangue, come, tem que ser assado, não pode ser cozido. Mas se eu não tiver... Se vira, mané. Então eu não vou fazer. Vai morrer. É obediência. Usa tangue? O de uva? Sei lá, não sei. Não tenho resposta para isso. É muito difícil que a pessoa está num cenário que não tem pão. Sei lá. Jesus está usando uns elementos que são muito básicos, né? Mano, cara... Tipo assim, pão e vinho era a coisa mais comum que tinha. Pão e vinho era a coisa mais comum. Polêmica. Vamos fazer 4. A gente tem que cuidar. Existem coisas que são culturais, mas tem outras coisas que a gente não pode abrir mão, ok? Então, assim, reunir tem que ser num prédio como esse? Não. Tem gente que reúne debaixo de árvore, reúne numa casa, reúne num prédio. Ok. Mas reunir não é uma questão de negociação. Ok? Tem que ser no cálice de vidro, no copo de plástico, tanto faz, mas tem que ser o suco ou o vinho. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. A tua resposta ali de por que ceiamos nas casas, a gente vai voltar, tá? Essa eu não vou responder porque a gente vai tocar aqui no assunto. Vamos seguir, porque senão... Anota a pergunta aí e continuamos mais adiante. Então, a gente vai falar agora do aspecto horizontal, que vai tocar um pouco na pergunta da Carol, porque a gente falou do vertical, agora vai para o horizontal. Então, pensando no aspecto relacional horizontal da ceia, lembrando que a gente falou do memorial, falou do escatológico e falamos do relacional vertical, com Deus. Agora é o horizontal, é com os irmãos. A gente vai olhar então agora não mais tanto para os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, mas vamos olhar para o evangelho de João. João 13, 12 a 15 diz assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar.
Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, o que a gente percebe aqui? A ceia, ela também traz um aspecto de serviço e hospitalidade. A reflexão sobre a ceia exige lembrar que ela não foca apenas na nossa comunhão com Cristo, mas também na nossa comunhão uns com os outros, expressando e fortalecendo esses laços de relacionamento e amizade e família. Somos família de Deus, né? Diferente dos evangelhos sinóticos, como eu falei, o evangelho de João não foca nos elementos do pão e do vinho. Quando você lê João 13 até João 17, todos esses capítulos você não vai ver nada sobre o pão e o vinho e a celebração em si ali da ceia pascal em si. Mas Jesus, ele fala muito sobre o cuidado uns com os outros. E começa com o lava-pés, né? Então essa atitude de Jesus revela que a ceia é profundamente marcada pelo amor e pelo serviço humilde. O princípio desse ato permanece hoje. O discípulo de Cristo não deve chegar à reunião pensando como serei servido, mas deve se antecipar no amor perguntando como posso servir os meus irmãos hoje. A verdadeira hospitalidade ensinada na ceia envolve amar com atitudes concretas, abrindo o coração para que os irmãos se sintam acolhidos, valorizados e honrados. Ou seja, existe esse envolvimento e esse cuidado uns com os outros e o importar-se uns com os outros. E essa mentalidade, ela vai ser uma mentalidade, esse aspecto, ele vai ser um antídoto para a mentalidade de consumo. Nós vivemos num ambiente totalmente mercadológico e num ambiente com uma mentalidade de consumo. Ok? Então, diante disso que eu estou falando, sobre pensar a hospitalidade e o serviço e se importar com o outro, isso quebra essa mentalidade de consumo. E ela se torna esse antídoto para nós abandonarmos o egoísmo, abandonarmos o individualismo, ok? Então, alguns textos para nos corroborar aqui com o que eu estou falando. Gálatas 5,13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ou seja, parece que na concepção de Paulo dar lugar à carne era viver uma vida egoísta e individualista. Ok? Ou seja, eles foram libertos do pecado, mas eles poderiam achar que poderiam viver de qualquer jeito. Não. Existe um chamado para servir uns aos outros. 1 João 3,16 diz: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Romanos 12,10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então, a gente percebe que o Evangelho vem quebrar essa barreira de inimizade que existia com Deus. Então, a gente tem essa conexão, essa comunhão com Deus. Mas também existe a questão de quebrar essa barreira de inimizade uns com os outros. Então, existe um chamado de serviço, de cuidado, de se voltar uns aos outros. A gente vai ver muito esse termo na Bíblia, uns aos outros. Vamos orar uns pelos outros, vamos suportar uns aos outros, vamos amar uns aos outros. Então, esse uns aos outros é aquilo que o Evangelho e a própria ceia nos proporcionam em servir e cuidar uns dos outros. A cultura atual facilita que a igreja seja vista apenas como um ambiente para receber,
onde procuramos ser servidos por boa música, um clima acolhedor ou uma experiência que atende às nossas expectativas. Isso a gente chama de igrejas sensíveis ao interessado, né? Então, você é bem acolhido e tal, você se sente bem. Mas você percebe que gera uma mentalidade de consumo, né? Isso está bem em voga hoje nas mega igrejas, né? Embora encontrar consolo e cuidado nos irmãos seja uma parte vital e maravilhosa do caminho cristão, a ceia nos ajuda a mudar o foco do olhar. Ou seja, não eu, mas os outros. Ela nos ensina que seguir a Jesus significa participar de um corpo que vive por meio da entrega mútua. Tocar no corpo de Cristo é viver relacionamentos de comunhão sincera, verdadeira e radical. O espírito da ceia exige estarmos sensíveis às necessidades uns dos outros e dispostos a servir mesmo quando isso não for tão confortável. Ou seja, você precisa sair do seu lugar de egoísmo e individualismo. E não vai ser tão confortável. Ok? Terceiro ponto, dentro do relacionamento horizontal. Então, se você está anotando aí, o primeiro ponto era que a ceia, segundo João, né, serviço e hospitalidade. O segundo ponto, um antídoto para a mentalidade de consumo. E o terceiro ponto é um só pão, um só corpo. E aqui é uma questão, né, o perigo da divisão. Conforme Paulo ensina em 1 Coríntios 10, do verso 16 a 17, ao participarmos da ceia, todos comungamos do mesmo Senhor, o Cristo, que alimenta a sua fé, é o mesmo que sustenta a fé do seu irmão. Então, o mesmo Cristo que te alimenta e te sustenta, sustenta o teu irmão, sustenta a fé do teu irmão. E nós estamos comungando do mesmo corpo, do mesmo pão. Então, o verso 17, 1 Coríntios 10 diz: por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. E ele questiona, né? Não estamos participando do corpo de Cristo? É por essa razão que o apóstolo Paulo repreendeu severamente a igreja de Corinto, que estava celebrando a ceia de forma incompatível com o seu significado. Havia divisões, egoísmo, desprezo, humilhação dos que não tinham nada. A mesa do Senhor é um lugar sagrado para a unidade, reverência e reconciliação. E quem participa alimentando divisões ou indiferença ou fofoca, torna-se culpado do corpo e do sangue de Cristo. Chegamos aqui no ponto que a Carol perguntou. Porque é isso que eu falei, você está conectado com Jesus, mas você despreza o seu corpo na terra, e aí você quer comer o pão, não faz sentido. Você está sendo hipócrita. Você diz que ama o Senhor e faz fofoca do seu irmão. Você diz que ama o seu irmão e fala mal do seu irmão pelas costas. Você diz que ama o Senhor e você fica criticando e falando um monte de coisa e nunca fala para a pessoa, nunca chega na pessoa no sentido de ganhar ela, de trazer ela para perto de Cristo. Você está sendo um hipócrita. E o que mais nós vemos, infelizmente, ainda no meio da igreja e também no nosso meio, ainda é fofoca, maledicência. E se a gente está fazendo isso, a gente pode se perguntar por que às vezes nós não estamos tão bem com a nossa relação com o Senhor. Nossas reuniões devem ser balizadas por princípios de perdão mútuo. E aqui a gente lembra de Mateus 18. Tornando a ceia uma mesa real de cuidado, onde a vida é edificada na comunidade. Então, eu queria ler Mateus 18 para a gente lembrar disso. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Ou seja, você não precisa ficar também medindo palavras. Você precisa chegar e dizer, isso que você fez não está certo, não. Não precisa ficar num rodeio e não falar o objetivo.
A gente precisa querer ganhar o irmão e falar a verdade. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais uma ou duas testemunhas, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Ou seja, continue pregando o evangelho para ele. Mas ele não é parte do corpo de Cristo, mas continue se envolvendo com ele. O que isso tem a ver? Tem a ver com tudo isso que eu estou comentando. Se nós falamos, pegando 1 João, amamos o Senhor que está no céu, eu preciso entender que esse Senhor que está no céu, que ressuscitou e foi elevado aos céus, ele morreu por essa igreja, que é também chamado corpo de Cristo. Eu preciso amar esse corpo de Cristo assim como eu amo esse Senhor que está no céu. E só nessa conexão correta é que vai fazer sentido eu celebrar a ceia do Senhor. Porque senão eu vou celebrar de forma hipócrita, não amando essas pessoas imperfeitas como eu, mas que foram resgatadas pelo sangue de Jesus. E aí o que eu falar para Jesus, ele vai olhar para mim e dizer, cara, você está mentindo. Logo para mim. Eu que conheço o coração. Logo eu que sei o que está saindo da tua boca, antes que chegou na boca eu já sei o que está saindo. Você vai mentir para mim. Então isso é algo para a gente repensar muito, e aqui é o fator também da reverência. Tipo, vamos comer daquele pão, que é o corpo dele, sabendo que ele sabe todas as coisas e eu não estou bem com os meus irmãos. Precisamos realinhar essas coisas. O que ele disse? Antes de ir no altar, vai, deixa a tua oferta, reconcilia com o teu irmão e depois apresenta a tua oferta. Se a mesa do Senhor é esse altar, como eu posso celebrar a oferta de Cristo se eu não me reconciliei com os irmãos? Se a gente não toma isso, existe um trecho do poema que diz que gera morte, doenças. Isso, eu até falei um pouco sobre isso antes, que como ele é um encontro sobrenatural, ele pode gerar condenação ou cura. E daí isso está lá em 1 Coríntios 11, que ele vai falar. Ele vai destrinchar o que vai acontecer quando a gente toma de forma indigna, né? Então ele diz ali que muitos estão enfermos e alguns até morrem por conta de... Literalmente. Então, significa... Podem morrer na fé, talvez, né? Apostasia, mas também dá a entender que é literal mesmo. Então, a gente precisa entender que tomar a ceia é algo muito sério. Que a gente não deveria banalizar. E é exatamente o que João está tratando na sua carta. Ele está dizendo, cara, você falar que ama Jesus e você odeia o seu irmão ou não gosta dele, cara, não faz sentido. Tipo assim, você está chamando Deus de mentiroso. João é muito enfático. Ou seja, o que ele está querendo dizer e trazendo para as palavras de Paulo é tipo assim, você seguindo desse jeito, você está colocando condenação para si próprio. Você está pedindo tipo a condenação de Deus. Você está dizendo, não, a morte de Jesus não foi suficiente, ou isso não é tão importante. Jesus morrer pelaquela pessoa e Jesus perdoar aquela pessoa, legal, mas eu não posso perdoar ela. Você percebe o peso então... Com certeza afeta o corpo como um todo. Porque pensando daí na leitura de Paulo no corpo, como ele vai continuar em 1 Coríntios, ele vai falar que somos muitos membros, estamos conectados, e se um sofre, todos sofrem. Então assim, se o teu dedão do pé está doendo, tu vai tudo, né? Tipo assim, se tu machuca um braço, tu vai ficar todo errado, no todo, assim.
tomamos a ceia dignamente como nós tomamos a ceia indignamente muitas vezes, quando a gente está na mesa e a gente não discerne o corpo, a gente não olha para os nossos irmãos do nosso lado, a gente está tomando a ceia indignamente. E como a gente percebe as doenças ao nosso lado, são consequências da gente tomar a ceia indignamente. E se ela gera vida e a gente desfruta disso, quando a gente toma dignamente, certamente, quando a gente toma indignamente é para gerar enfermidade no nosso meio. Eu acho que as enfermidades que a gente vê na nossa volta são consequências disso, da gente tomar a ceia indignamente. Tá fazendo uma pergunta para mim? Tá. Ok. Cara, eu acho que a gente tem que cuidar para não ser leviano, no sentido de virar um legalista e fazer uma planilha e dizer, está doente é porque está... Na verdade, nunca aconteceu da gente... A gente fala sobre isso, mas a gente não pensa nisso. Isso. Tem gente doente, será que a gente não está tomando a ceia indignamente? A gente não pensa nisso. Isso, a gente acaba não pensando, daí a gente vai para um lado de negligenciar. A gente tem que ter o cuidado de não cair para um outro lado, de virar um legalista e começar a pensar, toda doença que tiver é fruto da falta de discernir o corpo, mas a gente tem que chegar no equilíbrio, eu entendo. Sair desse lugar onde a gente não conversa sobre nada e começar a pensar, será que alguma dessas coisas não pode ser fruto de eu não estar pensando mais nos irmãos e considerando os irmãos? Nesse sentido, sim. E a gente se arrepender o mais rápido possível e pedir para que o Senhor traga cura e traga vida. Parece que quando a gente fala dessa parte de ficar doente, parece algo mais distante. Quando a gente fala de ganhar vida, é pessoal e está perto. Sim, porque é bom, né? Quando a gente fala de ficar doente, é como se a gente não tomasse. Não quero saber sobre isso. É como se a gente não tomasse ceia indignamente. Mas a gente tem que pensar nisso, mas de uma forma equilibrada. Não virar um legalista que vai jogar toda a doença como fruto disso, entendeu? É aquela mesma coisa, assim, tá passando por dificuldade financeira ou por algum problema ou doença, deu brecha pro diabo. Mas pode acontecer então. O quê? Tu tomar a ceia indignamente. É o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia se diz isso. Eu estou dizendo só para a gente cuidar para não ser leviano e daí botar toda a doença. Fiquei gripado. Tomei indignamente aqui. Sei lá, me deu um câncer. Aí eu já boto, meu Deus, estou com câncer porque eu... Não, a gente tem que buscar no Senhor e entender isso para saber se é ou não. Eu acho que seria um movimento também do meio geral, né? Que nem, por exemplo, essa questão da doença, que a gente falou, que uma pessoa toma dignamente, afeta todo o corpo. Então não é só uma pessoa que vai ficar doente, a gente Sim. percebe uma movimentação que, meu Deus, está todo mundo ficando doente o tempo todo. Uhum. Acho que nesse momento a gente devia tentar olhar para isso. Sim. São casos específicos Sim. que estão falando. Sim. E isso tem cunho espiritual também, né? Claro, assim como a gente vai ver na Bíblia, tipo Jesus expulsando demônio e a pessoa não ficando curada. Então a gente também tem que ficar ligado nisso, assim. Muito mais de um corpo doente, não de doenças físicas, mas uma igreja doente pelo Uhum. fato de não discernir o corpo. Sim. Nós temos uma igreja que não é saudável. Sim. Uhum. Fala aí. Só acrescentando uma conversa que a gente teve, que faz bastante sentido, a preocupação não seria em ver a doença acontecer, seja a morte dos nossos, seja física, como algo que nos alerta para nos preocupar com isso. Mas quando a gente faz algo que divide o corpo, é que deve ter a nossa atenção, porque isso transforma. Então, Sim. quando a gente está trazendo divisão, ou seja, algo errado no relacionamento, ou fofoca, por exemplo, quando alguém faz fofoca, a gente faz, essa devia ser a nossa preocupação. Cara, isso está causando morte. Não que pode causar alguém doente, mas a preocupação deve ser naquele momento. Estou causando morte no corpo. Sim. Estou causando divisão no corpo. Sim. A preocupação é mais com isso, com evidências da... Porque a gente tem que pensar o seguinte, tem doenças que podem vir muito rápido, mas tem outras que têm todo um processo até se desenvolver. Então, por isso que eu falei, a gente tem que cuidar para não ser leviano e virar um legalista, então associando toda doença a isso, mas perceber principalmente o foco, a gente não tem que olhar a consequência, a gente tem que olhar a causa. Ou seja, eu não tenho que esperar ficar doente para começar a pensar, acho que eu estou fazendo fofoca. Acho que eu estou falando mal dos irmãos. Acho que eu estou fazendo divisão. Entende? Daí tu espera ficar doente para pensar, nossa, estou errando.
Na verdade, o senso seria do tipo assim, puxa vida, falei mal do irmão. Preciso reconciliar. Porque se eu ficar esperando só a consequência da morte e tal, tipo, é meio que burrice, assim, sabe? É tipo assim, daí você, né, chega lá e constata, ó, tá com os resultados do exame não tão bons. Isso aqui, sei lá, né, uma pré-diabetes, não sei o quê. Que você vai esperar ficar doente para consertar as coisas? Veio o senso de que está errado, começa a consertar. Então, talvez vai demorar muito tempo consumindo muito açúcar para pegar uma diabetes. Mas então, percebeu que passou do limite, joga fora, pega outro café sem açúcar e começa a mudar, entendeu? Então, assim, a gente precisa olhar para a causa e não lá só para a consequência. E a gente falou durante a leitura do livro do corpo, da caseira, ele dá ênfase sobre isso, né? Se a gente toma indignamente traz morte, imagina como que seria quando a gente começasse a tomar dignamente. Isso. E aí tem Que é o remédio, né? que fala que se pelo pecado, a transgressão de um povo, aconteceu tudo que aconteceu, né? Quanto mais será quando esse povo, né? Os judeus, eles receberem a glória. Olha como que vai ser atingido em todas as nações. Então, fazendo esse paralelo, se o nosso foco for, quando a gente estiver na mesa, olhando, eu estou fazendo isso dignamente por causa de mim, né, meu corpo físico, mas também por causa do corpo, discernindo que todos nós somos corpo, e a gente ir para isso, porque às vezes a gente fica meio nessa condenação de dizer, será que eu estou pecando? Será que eu... Sim, você está pecando, você está fazendo coisas erradas. Então, ir para esse lugar, ir para esse altar, que é a mesa, olhando, eu quero fazer com que isso traga vida, né? Não preocupada se eu estou trazendo morte, mas tendo esse pensamento de que, cara, eu preciso fazer com que isso aqui traga vida para o corpo. Então, mudar o foco, né? Não olhando para o lado ruim que acontece, mas começar a olhar e por isso que eu falo sobre o Shabbat, sabe? Que me chama muita atenção. Os caras, eles se preparam, tá? Tipo assim, eles não esperam que na hora do Shabbat eles param tudo que estão fazendo e eles não vão fazer mais nada. Eles passam o dia anterior todos se preparando para que não precise ser feito nada. Então, existe esse sagrado que tu falou, né? De entender que aquele momento é o altar, que aquilo é do Senhor. E a nossa mente trabalhar para isso. Não esperar chegar na sexta, que é no nosso caso é sexta, no dia da ceia, não esperar chegar nesse dia para pensar sobre isso. Será que eu estou sendo indigna? Ou pior, só chegar na mesa e aí lembrar. Será que eu estou indigna? Vou trazer condenação. Não, que a nossa vida se torne esse pensamento. Cara, eu preciso trazer vida para o corpo. Então eu vou me preparando para que chegar no dia da ceia, chegar diante do altar e já estar, né? Já está preparando essa saúde do corpo, né? Como o próprio sacerdote que entrava uma vez no ano, ele não se preparava para o dia. Não. Ele passava o ano inteiro se preparando para chegar naquele lugar diante do altar. Então, imagina se ele só se preparava, hoje é o dia. E aí ele só fosse se preparar no dia, né? Acho que não ia dar bom. Não. Então, que a gente fica às vezes se apegando a esses pontos maus que vão acontecer, a gente é pecador, a gente vai errar, a gente vai falar, a gente vai... É errado e nós vamos fazer... Mas aí eu não vou me preocupar só naquele momento. Eu tento ter uma vida, levar uma vida, para que quando eu chegue lá no dia da ceia, isso não seja um peso. Isso seja a vida, traga vida para... Precisa acontecer ao longo dos dias, né? Precisa ter um processo de perceber que está errando e se reconciliando. E também naquilo que vai compartilhar, né? A ideia de a gente não pensar ali, na hora que chega na reunião, o que eu vou falar de Jesus hoje? Tipo assim, tem a ver com toda uma construção, né?
Gente, eu preciso tocar aqui um pouquinho, senão a gente não chega na sessão 2. Então, essa questão horizontal também vai falar então sobre um amor concreto e sacrificial, né? Que é a comunhão dos santos. Então, Paulo, em 1 Coríntios 11, 33, fala: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Então, tem a ver com essa importar-se. Ou como Jesus também fala em João 13, 34, 35. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E Gálatas 6,2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, quando a gente olha lá para Lucas 22 também, Jesus ele desejou intensamente comer a Páscoa com seus discípulos, porque aguardava com alegria estar à mesa junto daqueles a quem amava. E quando ele diz isso, ele diz: eu desejei ansiosamente ceiar com vocês antes do meu sofrimento. Então, ele sabia o que ia acontecer, mas ele desejava estar com eles, com seus discípulos. O corpo de Cristo foi partido justamente para que nós, um só corpo, para fazer de nós um só corpo, o que significa que a ceia não pode jamais ser celebrada com isolamento ou indiferença. Ela é um tempo ativo de ministração uns aos outros. O amor que caracteriza a ceia não é abstrato ou genérico, é um amor visível e sacrificial que nos identifica perante o mundo como verdadeiros discípulos de Jesus. Então, nosso irmão Martim Lutero, ele compreendia que a ceia atuava profundamente em 3 dimensões. Ela nutre a comunhão dos santos através da partilha real de vida, que oferece ao coração contrito a segurança pessoal do perdão, ou seja, Cristo morreu por mim. Comunica a vida renovada que fortalece o povo de Deus na santificação. E também fala sobre o envio ao mundo. Então, essa é o processo que a ceia nos faz. Agora, terminei aqui a parte dos 3 aspectos da ceia e a gente vai para a celebração da ceia na igreja primitiva. Então, talvez vai surgir perguntas, anote e daí fazemos depois, ok? Vou tentar fazer meio corrido aqui. Se ficar dúvida, depois a gente conversa. Então, a celebração na igreja primitiva, chamada de ágape e eucaristia. Então, a gente vai ver aqui um pouco daquilo que aparece já nos evangelhos e nas cartas de Paulo, e depois uma sequência de outros versículos. Então, a instituição da ceia nos evangelhos sinóticos, a gente vai ter, por exemplo, são 3 referências, né? Mateus 26, do 26 ao 29. Lá Jesus ele vai citar a mesma coisa que a gente leu em Lucas 22, né? Que ele deu graças, partiu o pão, deu aos seus discípulos e fala sobre tomar e comer, que isso era o corpo dele. E ele fez a mesma coisa com o cálice, e ele falou que todos deveriam beber, que isso era o sangue da nova aliança que foi derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Então aqui acontece o cenário da ceia do Senhor com Jesus ali naquela última ceia pascal. Marcos 14, do verso 22 a 25, também vai tratar sobre isso de uma forma mais rápida. O relato de Marcos é muito semelhante ao de Mateus, destacando a partilha do pão como o corpo e o cálice como o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Marcos 14, do 22 ao 25. Em Mateus 26, 26 a 29. E Lucas, que a gente já tinha lido, Lucas 22, do 14 ao 20. E lá fica muito claro o fazer isto em memória de mim, né? Sobre estar focado em lembrar sobre Jesus. E ali também reforça a nova aliança no seu sangue.
O texto que a gente leu, já olhando para o Evangelho de João, é João 6, aonde é o debate mais forte sobre o corpo do Senhor em João. E lá ele fala então, né, ele faz associação com maná, dizendo que ele é o pão, o verdadeiro pão do céu, e faz toda aquela referência ao fato de comer e beber do corpo e do sangue dele. E os caras entendem que é literal. E Jesus não diz, não foi isso que eu quis dizer. Aí é o que pega, né? Esse é um texto emblemático. Então, por isso a gente reforça que é um mistério a ceia do Senhor e a gente repete as palavras de Jesus. Ele falou, isto é o meu corpo. Ele não diz, isto simboliza o meu corpo, isto vai só lembrar o meu corpo, mas ele diz, isso é o meu corpo. O que a gente faz com isso, a gente só se reverencia e crê no mistério. Ok? Não somos católicos, não cremos na transubstanciação, mas existe um mistério ali que ele diz, isto é o meu corpo. Então, esses 4 textos são os textos do Evangelho. Aí a gente chega em Paulo, principalmente na sua carta aos Coríntios, que é, digamos assim, o texto mais forte de Paulo falando sobre a ceia. Então, o apóstolo ali, ele traz as explicações mais profundas sobre o significado espiritual e a forma correta de celebrar a ceia na igreja primitiva. Então, e ele também usa a linguagem do sacrifício judaico, né, para explicar o que acontece na mesa do Senhor, mostrando que a ceia substitui a antiga refeição pascal. Então, 1 Coríntios 5, do verso 7 a 8, diz assim, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento. Então, aqui ele associa a igreja como esse pão ázimo, ok? Como realmente são. Então, ele está dizendo que a igreja é esse pão sem fermento. Esse pão que anda sem orgulho, que anda em humildade e que é para ser sem pecado. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa. É assim que ele trabalha 1 Coríntios 5. E esse conceito festa, depois a gente vai entrar um pouquinho mais nele. Aí a gente já leu sobre 1 Coríntios 11, mas o texto focado na liturgia, né, que normalmente se lê, é 11 do verso 23 ao 29. Que ele vai falar sobre o cálice e o pão, que a gente anuncia a morte do Senhor até que ele venha. E lá também fala, né, como a gente discutiu aqui um pouco já, sobre a severa advertência sobre examinar a si mesmo e não participar de modo indigno da ceia. O texto que a gente viu também já é 1 Coríntios 10, 16 a 17, que vai falar sobre a comunhão, vai falar sobre a unidade, mas vai chamar essa mesa do Senhor de altar. E que nós estamos diante de Cristo, se Cristo está no céu. Então, ele vai trabalhar todo esse processo. E aqui a gente viu também sobre o termo cálice da bênção, lembra? Cálice da bênção que abençoamos. Associando ao terceiro cálice, lá da celebração judaica, que falava sobre a redenção. E que é a cálice que Cristo declara, este é o sangue da nova aliança. Então, nós temos a união mística com Cristo no nosso novo nascimento. Mas toda vez que somos preenchidos pelo Espírito, nós temos isso renovado em nós. E na ceia do Senhor, nós somos lembrados e pelo Espírito somos novamente tocados nesse sentido de estarmos unidos a Cristo. Ok, passei por alguns textos. Agora sobre a prática da igreja primitiva, digamos, olhando para a realidade ali do dia a dia, né? Então a gente vai ver, por exemplo, 2 textos. Atos 2:42, a gente já falou sobre isso aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. E nesse contexto diz que era diariamente. Já em Atos 20, verso 7, diz que no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. Então parece que em alguns lugares começa a ter
uma vez por semana, no primeiro dia, no domingo. Então, começa a acontecer aqui também esse processo. Aqui a gente vai começar a ver já um termo que depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, que é a festa do amor. A ceia do Senhor era chamada de ágape, e era chamada então de festa do amor, ok? Então a igreja apostólica, a Santa Ceia, não era celebrada com um pequeno cálice e nem um pedacinho de pão, como a gente costuma ver hoje, né? Aqueles copinhos de plástico bem pequenininho e um pãozinho. Mas estava inserida dentro de uma refeição completa de comunhão chamada ágape, ou festa do amor. A gente vai ter duas referências no Novo Testamento citando esse termo. Uma vai ser em Judas 1,12, que diz: estes homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês sem o menor pudor. Então aqui Judas está criticando alguns irmãos que talvez não sejam irmãos, sejam lobos e não ovelhas, que estavam participando daquela celebração. E ali ele chama de festa de fraternidade, mas lá no grego vai ser ágape. E aqui é exatamente essa festa. Então perceba que eles tratavam a ceia como uma festividade, não era uma cerimônia triste. 2 Pedro 2,13 vai citar assim: eles são nódoas e manchas, regalando-se em seus próprios prazeres, quando participam das festas que vocês fazem. Novamente aqui, Pedro criticando alguns irmãos que eram ou imorais, ou não estavam com o coração convertido, mas curtiam participar da festa ágape. Um outro texto que a gente vai ver no Novo Testamento, que vai ter aquele fundo escatológico que a gente falou, que é o banquete, as bodas do Cordeiro, né? Então a gente vai ver ali pelo menos um texto claro, que é Apocalipse 19:11, que diz: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. E tem aquele texto de Apocalipse 3:20 que não é tão direto, mas ele diz, né? Estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então a gente vê ali um chamado de Jesus ao arrependimento e que no fim ele quer cear com o seu corpo, com o seu povo. Eu sei que está rápido, mas eu preciso que você mantenha a concentração. Amém? Agora a gente vai entrar propriamente no ágape e na Eucaristia, tá? Talvez isso é uma coisa mais nova para aqueles que nunca estudaram um pouco a fundo sobre isso. No Novo Testamento, então, o uso direto do termo ágape para designar formalmente uma refeição litúrgica só ocorre, então, explicitamente em Judas 11, verso 12, 1:12. E também em 2 Pedro 2,13. No entanto, a prática desta festa do amor é detalhada e descrita no Novo Testamento e nos escritos da Igreja Antiga. Essas refeições tinham um propósito duplo: proporcionar comunhão e garantir que os membros mais pobres da comunidade, principalmente as viúvas e órfãos, tivessem uma refeição digna. Então, se você lembrar lá de Atos 6, quando os diáconos são levantados para cuidar as refeições das viúvas e dos órfãos. É nesse contexto que os diáconos acontecem. Está falando sobre as mesas, está falando sobre estas festas, essas reuniões. Porque havia uma divisão entre os judeus helenistas e os judeus de puro sangue. Então, havia um processo de racismo acontecendo na igreja de Jerusalém e os diáconos foram levantados para tratar esse problema. Ok? Então, aquela igreja já ali, igreja apostólica, já tinha uns probleminhos. Então, o que a gente percebe de maior relato bíblico sobre essa festa é a carta aos Coríntios. A gente vai ver todo transcorrer ali
um pouco já no capítulo 5, capítulo 10 e 11, Paulo discorrendo, e a gente já passou aqui bastante sobre isso. O que a gente percebe também é que existia ali um jantar completo, tá? Deixa eu pegar aqui. Naquela época, a Santa Ceia não era celebrada, como eu disse, com um pequeno pedaço de pão e um cálice simbólico, mas como parte de um jantar completo, o ágape. O texto revela a dinâmica da refeição, quando a gente olha para Atos 11. Então, o que tinha ali? A gente falou da igreja de Jerusalém tendo um problema de racismo. A gente começa a ver a igreja de Corinto com um problema social. Então, ali tem uma divisão socioeconômica. Os membros ricos, que não tinham horário fixo de trabalho e possuíam casas maiores, chegavam mais cedo e traziam muita comida e vinho. Os membros pobres e escravos, que trabalhavam até o pôr do sol, chegavam tarde. Aí tinha um abuso. Em vez de esperarem uns pelos outros e compartilhar a comida, os ricos comiam suas próprias provisões. O resultado descrito por Paulo é de que uns ficavam com fome e outros se embriagavam. E aí, o que Paulo vem trazer é que eles deveriam, então, começar a comer em casa. Para, tipo assim, se está com muita fome, come em casa e chega de boa, assim, né? Mas participa da ceia, né? Porque tem uns irmãos, às vezes, que aparecem na igreja que eles comeram em casa, chegam lá, não vou comer nada. Procurei, mas não achei. Não, mas agora ele está jantando. Agora, depois de algumas exortações, ele está jantando. Então, quando a gente olha então para o cotidiano dos apóstolos, 1 Coríntios 11 é o grande texto que vai tratar sobre isso. O livro de Atos mostra as raízes da festa do amor antes mesmo de receber esse título oficial. A igreja de Jerusalém vivia uma rotina de refeições compartilhadas que misturava o sustento diário, caridade e espiritualidade. Então, Atos 2,46 diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Então, aqui é essa demonstração dessa festa do ágape, que acontecia diariamente. E tinha todo aquele processo de cuidados dos desfavorecidos e tal, dos irmãos em necessidade, tudo junto. Atos 6, que foi o que eu comentei, é o levantamento dos diáconos para esse contexto. Agora a gente vai entrar mais na parte da história da igreja e como isso se desenrola, tá? As referências fora do Novo Testamento. Então a gente vai olhar um pouco para a patrística. Então, para compreender plenamente a festa do amor, os registros cristãos do século I a III são fundamentais. Então a gente vai ter lá na Didaquê, que é um dos primeiros escritos pós-apostólicos, que se data pelo menos do ano 100 depois de Cristo, ele já vai fazer referência a essa festa. Os capítulos 9 e 10 desse manual da igreja primitiva trazem orações lindíssimas que deviam ser feitas depois de saciados, ou seja, depois da janta, da refeição. Isso confirma que a ceia litúrgica ainda estava atrelada a um banquete de verdade que matava a fome física. Não era só o pãozinho e o suquinho. Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja também, ali na virada do primeiro para o segundo século, ele escreve na sua carta aos esmirnienses. Inácio tenta organizar a igreja que estava crescendo e decreta: não é lícito batizar nem celebrar o ágape sem o bispo. Ele estava dando uma organizada ali que estava meio bagunçado o negócio. Aqui o nome ágape já é um título oficial da cerimônia dessa ceia, dessa celebração. Tertuliano também é um outro pai da igreja, já no final do século II. Ele diz assim, na sua obra Aos Apologéticos. O teólogo norte-africano faz defesa com relação à festa do amor, contra as acusações do império. É muito importante entender, o império
ele considerava que essa celebração ela era uma espécie de canibalismo ou orgia, porque era fechada só para os batizados, eles não sabiam o que acontecia, então como ficava falando sobre o corpo e o sangue, estão comendo gente lá dentro. E como provavelmente todos eram carismáticos, então, fazer barulhado, os caras estavam achando que estava rolando lá uma orgia. Então é assim que o império olhava para a festa do amor, para o ágape. E com esse nome, né? Festa do amor. Então, pessoal, a nossa ceia, Tertuliano dizendo, né? A nossa ceia mostra o seu significado no próprio nome. Chama-se ágape, que entre os gregos significa amor. Custe o que custar, é ganho o que se gasta em nome da piedade, visto que com este refrigério confortamos os necessitados. Antes de nos sentarmos, provamos o sabor da oração a Deus. Come-se necessário para matar a fome. Bebe-se o que convém às pessoas castas. O encerramento, assim como no início, é feito com orações. Então, aqui ele descreve como era essa festa. O que a gente percebe no desenrolar da igreja, e principalmente na oficialização e institucionalização da igreja, se tornando o que a gente vai começar a chamar de igreja católica, principalmente romana. A gente começa a perceber o fim do ágape. Então, com o passar dos séculos, à medida que a igreja cresceu, de pequenos grupos em casas para grandes congregações em basílicas, tornou-se logisticamente impossível servir os banquetes para milhares de pessoas. Além disso, o abuso com bebidas e desordem continuaram, não ficou lá só em Corinto. A partir do concílio de Laodiceia, em 364, e do terceiro concílio de Cartago, em 393, a igreja proibiu formalmente a realização de banquetes e festas do amor dentro dos templos, separando definitivamente a ação de caridade, distribuir os alimentos aos pobres, do ritual litúrgico, a comunhão do pão e do cálice na liturgia formal. A transição dos termos partir do pão e festa ágape para eucaristia não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo gradual de separação e renomeação que ocorreu muito cedo na história da igreja, já entre o final do século I e meados do século II. Então, devido ao aumento da igreja, à oficialização da igreja, a igreja abandonar aquele ambiente mais simples e querer um ambiente muito mais formal, grande, estrutura, tudo mais, se perdeu essa essência da refeição e foi para aquele ambiente só litúrgico da hostiazinha e do vinho, muito próximo do que a gente tem do pãozinho e do vinho. Isso é ruim, tá? Se caso você não entendeu, isso é péssimo. Então, origem e oficialização do termo. Olhando agora para a Eucaristia. A palavra Eucaristia significa simplesmente ação de graças, ou agradecimento. E ela vai ter a sua luz lá em Lucas 22:19, quando diz que Jesus, pegando o pão, deu graças. Tomando o cálice, deu graças. Eucaristia é isso, dar graças. Ok? Então não precisa ficar com treta aí com a Eucaristia, porque só significa isso, dar graças. E daí o que se percebe entre essa questão do ágape e da Eucaristia é que se tirou aquela refeição substancial e ficou somente com o dar graças pelo pão e pelo vinho. Embora no Novo Testamento não se use a Eucaristia como o nome oficial da cerimônia, a semente do termo está, então, nos evangelhos, como eu falei. O termo se torna oficial nos documentos da igreja logo após a morte do último apóstolo. Então, na Didaquê já aparece o termo Eucaristia, né? Este é o primeiro documento cristão, como eu falei antes, e ali ele já aparece. No que diz respeito à Eucaristia, deem graças da seguinte maneira. Então, ele vai instruir como dar graças no processo da Eucaristia. Justino Mártir, também um pai da igreja do segundo século, ele vai usar assim, em sua obra Apologia.
Este alimento chamamos Eucaristia, do qual ninguém é lícito participar, senão o que crê serem verdadeiros os nossos ensinamentos. Então ele deixa muito claro que somente os que creem automaticamente que são batizados podem ceiar. Ele chama essa ceia de Eucaristia. Então, a pergunta é, por que o ágape se separou da Eucaristia, né? Então, o que a gente percebe? Eles, num primeiro momento, eles estão juntos. Tem todo o processo da ceia, como a ceia pascal, e lá no momento tinha o pão ázimo, o vinho, tudo isso acontecia e permaneceu na igreja primitiva. Mas no momento que a igreja começa a crescer, ir para templos, abandonar um pouco as casas, ela perde essa simplicidade e fica focada só no rito, somente no pão e no vinho, como algo mais ritual. Algumas das coisas que a gente percebe é o combate aos abusos. Então, como o apóstolo Paulo lá já em 1 Coríntios, ele já começa a falar um pouco das divisões e também dos abusos, como os ricos comiam e embriagavam-se, enquanto os escravos não tinham o que comer. Então, a liderança cristã começou a perceber que para proteger a santidade do corpo e do sangue de Jesus, eles precisavam isolar essas coisas. Não sei se deu muito certo. Ok? Aí nós estamos falando de um período pós-apostólico. Então, a igreja teve acertos e erros. Do meu ponto de vista, isso foi um problema. Mas eu não estava lá para saber como era a situação, né? Então, às vezes é muito fácil eu criticar agora e não entender o que estava acontecendo, né? Mas uma das coisas que a gente sabe que não ficou bom é o fato da pressão do Império Romano. Então, quando os romanos viam os cristãos com extrema suspeita, como eu falei, a lei imperial proibiu os clubes secretos e associações. E, como a ceia ela acontecia à noite, ela tinha esse caráter de um ambiente secreto. Então, o Império Romano ele tinha muito medo de rebeliões nesses grupos fechados, nesse ambiente fechado. Então, como eu falei, circulava boatos em Roma de que os cristãos se reuniam à noite para cometer canibalismo e orgias. Então, para evitar a perseguição do Estado, a igreja abandonou os banquetes noturnos. Então, existe a possibilidade de, em algum momento, a igreja, vamos dar uma acalmada aqui, né? E um outro fator é que eles não tinham o horário hoje que a gente tem, trabalhar de segunda a sexta e tal. Às vezes os caras trabalhavam todos os dias. Não tinha um descanso como a gente tem a ideia hoje, não tinha lei trabalhista lá em Roma. Então, as reuniões começavam domingo de manhã, de madrugada. Então, não fazia um pouco de sentido fazer um banquete às 5 da manhã. Ok? Comer um rangão, assim. Então, isso também foi um fator de mudança que fez eles abandonarem essa... Pelo fato de serem perseguidos à noite, começaram a reunir domingo de manhã, porque o Senhor ressuscitou no domingo, começam um domingo de manhã bem cedo e fazem uma coisa mais simples. Então, esse foi um dos motivos de separar o ágape da Eucaristia. O que eu percebo é que o crescimento junto com se tornar uma igreja institucional, vinculada ao Estado, e talvez abandonando a possibilidade de não ser mais perseguido, se adequando a algumas questões, levou a essa ruptura. E quando a gente vê isso, a gente percebe que a igreja perdeu esse processo que a gente discutiu antes sobre o lado relacional da ceia. Ok? E o que a gente faz com isso hoje? A gente precisa resgatar tudo isso. Terminei sobre a ceia do Senhor. Ok? Intervalo.